Márcia, como que você começou a trabalhar com estética, mulher? Como foi? Você é do Rio de Janeiro? Você é carioca, da Gema? Como Na é que é? verdade, né, eu não sou, a gente fala que eu sou papa goiaba, porque eu não sou do Rio de Janeiro, Papa capital. goiaba, essa Eu sou de palavra eu nunca ouvi Niterói, falar. é o outro lado da ponte. A gente Ah, atravessa a tá. ponte, fica em Niterói. Então a gente costuma falar que é papa goiaba, Papa goiaba, é essa mas na aí. verdade é fluminense. Legal. Baixada Fluminense, é isso? Não, Não. é fluminense mesmo. Baixada Ah, Fluminense já é o outro lado da o ponte. Rio de Janeiro é grande É muito também, grande, né? Parece que é pequeno, mas não é não. O Rio de mas Janeiro é não é não. bem grande mesmo. Márcia, e aí me conta, como que você começa a trabalhar com estética? Sempre foi da área, entrou depois, sempre teve paixão pela estética? Como começou sua inserção na estética? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu e a minha irmã ficamos pensando assim, o que que a gente vai fazer? O que que é muito a nossa cara? O que que a gente gosta muito? Aí, poxa, vamos fazer um salão de beleza? Aí compramos um salão de beleza, né? A gente não saía do salão de beleza. E aí eu percebi que precisava, né, de um algo mais, de entender de biossegurança, de entender como todo aquele trabalho ali funcionava, porque nesse salão de beleza também tinha uma salinha, né, que tinha depilação, design de sobrancelhas. E aí, procurando um curso para me inteirar mais, eu vi que tinha um bacharel em estética e cosmetologia. Eu pensei, gente, como muita gente pensa, né? Mas precisa fazer bacharel para isso? E aí, como virgem com ascendente em virgem, corri lá e me inscrevi e fui fazer esse bacharel em estética. E eu fiquei completamente apaixonada, né? E aí, o que ocorre com muito esteticista, né? Lá pelo finalzinho do curso, a gente fazia aulas práticas e também fazia os estágios. Na aula prática, a gente pedia para a professora assim, prof, ensina a gente a fazer microagulhamento? Ah, mas esteticista não pode, porque as próprias esteticistas não tinham muito conhecimento do que podia, o que não podia fazer. Prof, ensina a gente a fazer carbox. Não, esteticista não pode. E aí, quando eu estava para fazer o meu TCC, eu falei, não, mas eu quero fazer em microagulhamento, porque eu sei que tem um monte de gente fazendo. E aí fui procurar a lei, fui pesquisar a fundo, e aí encontrei o Sindestética RJ. E lá me disseram, né, olha, o esteticista está espalhado por aí, né? A gente ainda não tem uma legislação. Então, a gente fica à mercê de. Um diz que pode, outro diz que não pode. Eu falei, vamos entrar nesse negócio aí, vamos consertar essa casa. E aí fiz meu TCC em microagulhamento com muita luta, muita dificuldade, porque os professores estavam meio receosos, né? Mas depois disso foi a leva, né? Todo Sim. mundo começou a fazer microagulhamento e outras coisas também lá na faculdade. E aí entrei para o sindicato. E aí a gente entrou para o mutirão da regulamentação, né? Toda aquela luta que estava acontecendo para conseguir a nossa lei. Conseguimos a nossa lei e aí a gente pensou, bom, agora a gente precisa de um CNPJ para dar um passo a mais, para conseguir o nosso Conselho Federal, que a gente ainda, né, tá nesse Essa luta, né? trabalho. E aí foi quando a gente criou a Anesco. Então a Anesco é a continuação do mutirão para a gente conseguir o que é tão importante para a gente, né? Esse órgão fiscalizador que vai trazer segurança jurídica, segurança também para a população, né? Porque hoje a gente vê que tem pessoas que estão praticando estética sem ter uma faculdade, um curso técnico, É né? Como verdade. manda a lei. E aí é todo esse Não, trabalho. eu acho isso um tema muito importante, porque assim, sabe que ontem eu tava saindo daqui pra ir em casa rapidinho, pra ir depois pra premiação, né? E eu tenho eu comecei a olhar no Instagram e vi que tinha um rapaz que eles têm uma academia mais voltada à área da micropigmentação e ensinando a fazer procedimentos para melasma, por exemplo. Aí eu falo assim, cara, a micropigmentação, nada contra os micropigmentadores, muito pelo Muito pelo contrário. contrário. A micropigmentação é uma área lindíssima, mas quando se tende a fazer micropigmentação, não trabalhar com a estética clínica, porque aí Exatamente. precisa-se de uma graduação para isso, né? Você Exatamente. vê micropigmentador hoje fazendo microagulhamento, com a finalidade de, por exemplo, clarear uma mancha. Eu acho que isso tá Além, além da sua delimitação de trabalho, né? Então, exatamente. assim,
A estética hoje é uma profissão que, por não ter tido regulamentação por muitos anos, ainda as pessoas veem como uma terra sem lei, né, Márcia? Exatamente, Você tem esse exatamente. entendimento? Como que vocês lidam sobre Exatamente, isso? e essa é a nossa grande preocupação, né? Essa é a nossa grande preocupação, porque justamente isso que você está falando vem acontecendo e as pessoas vêm trazendo para a gente, né? Micropigmentador usando caneta pressurizada, com ativos para Sim, preenchimento de lábios. A gente sabe que é um fármaco que ele está usando, exato. né? Então, tem muita gente extrapolando, né? E muita gente que faz também um cursinho de um dia, e colocando em risco a população. Então, essa lei, ela foi muito importante. Tem gente que fala, mas falta muita coisa, tinha que dizer o que a gente pode e o que não pode. A lei não podia delimitar dessa maneira, senão ela engessava a profissão, né? O que vai dizer, vai ampliar cada vez mais os nossos horizontes, vai ser justamente o Conselho Federal, né? Sim. Pelo qual a gente trabalha. Então, assim, uma das coisas que a gente quer é justamente trazer esses esteticistas para estudar cada vez mais, né? Pegar essas pessoas que que a lei trouxe como direito adquirido, são aquelas que podem provar que já trabalhavam 3 anos antes da promulgação da lei, quando elas podem provar que trabalhavam com estética, mas que muitas vezes fizeram um cursinho de limpeza de pele, ou aprenderam ali Isso é vendo. uma coisa importante de você trazer isso, até desmistificar, ó, Márcia, na verdade explicar. O que é um esteticista de direito adquirido? Então, quando a lei foi criada, para que uma lei nunca pode vir, né, para trazer um prejuízo, vamos dizer assim. Então existiam aquelas pessoas que já trabalhavam com estética há muitos anos, né? Nós temos professores de estética, por exemplo, conhecemos uma professora de estética muito famosa que já deu aula na Espanha, já deu aula em Portugal e não tinha formação em estética. Então, como é que a gente vai pegar uma professora dessa e dizer assim, olha, a partir de hoje você não é técnica em estética, não tem o nível superior em estética, você não vai mais trabalhar, né? Então, para que toda essa população de esteticistas, né, não fosse prejudicada, a lei diz que se você consegue comprovar que você já trabalhava 3 anos antes, você está equiparado ao técnico em estética. Mas quando a gente vê o que acontece com os outros conselhos, a gente sabe que quando o conselho for criado, obviamente ele não vai pegar uma pessoa que nunca estudou anatomia, fisiologia e tudo mais, e vai dizer, bom, você agora vai trabalhar igualzinho ao técnico. Obviamente que essas pessoas, elas terão um tempo para se adequar. Por isso que a Anesco, hoje nós temos descontos, né? Nós temos parceiros, faculdades, né? Tanto graduação como cursos técnicos também, que têm valores muito especiais para que essas pessoas possam vir e se formar realmente. Porque quando o conselho vier, aí vai ser assim, ó, você tem 1 ano, você tem 2 anos para você entrar dentro da Lei 13.643, né? Ser um esteticista formado numa graduação ou num curso técnico em estética. Então é importante que Sim. esse direito adquirido, ele venha, né? Vem se filiar à Anesco, né? Que aí você vai ter a sua carteira profissional e vai ter desconto em muitas instituições de ensino, espalhadas por todo o país. É verdade. E aí, quando a gente pensa nisso, Márcia, qual que é a função de uma associação, né, como é a Anesco? O que que a Anesco faz? Qual o papel dela hoje dentro da estética? Então, eu acho que o maior papel é unificar, é dar uma voz para esse esteticista que hoje não tem um conselho federal e que muitos ficam por aí, e agora? O que que eu posso? O que que eu não posso? Aí consultam um conselho federal, por exemplo, de uma outra profissão, que trata da sua profissão, que não entende, né, o que realmente a gente pode fazer, o que realmente a gente estuda na nossa graduação. Então, unificar essas vozes, né, trazer esse esteticista, a gente tem que juntar um grande número de pessoas para trabalhar para a criação do nosso Conselho Federal, né? Obviamente que eu não vou chegar na frente do presidente, olha, eu tenho 300 esteticistas e nós queremos um conselho. Nós temos que chegar lá com milhões. Olha, eu tenho
uma projeção mais ou menos, né? A gente tem um estudo de 2016, onde tínhamos mais ou menos 1.600.000 esteticistas formados, né? Então, com uma projeção, né, que foi feita por um estudo, temos mais ou menos hoje 5 milhões de esteticistas. Se juntamos esses 5 milhões, 4 milhões de esteticistas, obviamente que o nosso Conselho Federal sai assim, né? Então, a associação é isso, é unificar todo mundo com o mesmo objetivo, chegar ao nosso Conselho Federal, mas também orientar, trazer esses benefícios, trazer esse pessoal todo para estudar, mostrar a importância da gente estar se capacitando cada vez mais, né? Mostrar para a população mesmo quem é o esteticista, né? O que ele faz, o que ele estuda, é, por que é tão interessante você procurar um esteticista que tenha feito realmente uma graduação ou um curso técnico, que aliás hoje, segundo a nossa lei, o técnico ele ficou bem limitado, né? Ficou o nível técnico e o nível superior em estética, e o técnico está bem limitado. Por isso, assim, a gente também, quando consegue, a gente também sempre traz esse profissional do nível técnico para fazer uma graduação. Isso é muito importante, né? Hoje, basicamente, quantos associados, né, estimativamente, você pode falar que tem a Nesco hoje, Márcia? Ah, por volta de uns 2.000 e poucos associados pelo país todo. 2.000 e pouco associados. Mais ou menos.